Bem-vindos a mais uma live da Escola Eco Prime. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Escola Eco Prime. Mais uma quinta-feira aqui junto com vocês, ajudando famílias na formação dos seus filhos através de uma cosmovisão 100% cristã. E é um prazer e um privilégio enorme estar aqui com vocês. A gente vai estar fazendo essa live hoje com o pastor Thomas Souza. E vamos falar um pouquinho sobre o papel do pai na educação dos filhos e a síndrome do fale com sua mãe. E o pastor Thomas já chegou aqui. A gente vai esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Sara, Carla, sejam bem-vindos. Daniel, Ana. Thomas. Olá! Olá! Tudo bom, pastor? Boa noite. Tá meio embaçada aqui a imagem. Acho que melhorou agora. Pronto, agora melhorou. São os dedos, né? Durante o dia todo a gente não. Isso. De vez em quando eu Como preciso dar uma vai, palhinha. querido? Tudo Como é que bem, você tá? pastor? Tô bem, Que graças a bom. Como é que tá Deus. o Natan? Tá bem, tá. Tá com o Gabriel agora, a gente fez o revezamento de turno. Ótimo. Isso também é papel do pai. É verdade, vamos falar sobre isso hoje, né? Vamos lá, vamos lá. Bom, Pois obrigado é, pelo convite. Tô feliz de estar aqui com vocês. que bom. E hoje é um dia especial por aí também, né? Aniversário de Samuel. Isso, um dia muito especial. Nós celebramos o aniversário do nosso filho. Deram para ele uma camisa do Santa Cruz, eu não sei se para ajudá-lo a lidar com o sofrimento ou se para para Faz animar o parte do coração dele. crescimento, né? Pois é, resiliência, né? Os pais Isso. precisam ajudar nesse sentido, de ensinar os filhos a lidar com resiliência. Mas sim, ele está fazendo 5 anos hoje, é aluno da escola Ecoprime, ama a escola dele. Que Nós bom. também estamos muito felizes com tudo que ele tem aprendido lá. E, enfim, a gente celebra hoje 5 anos dele, um Que filho da bênção. promessa. Olha aí, bênção do Senhor. E, gente, a gente vai falar sobre isso hoje, né? A síndrome aí do fale com a sua mãe. Isso parece que é uma frase bem recorrente, né, nos nossos lares. O filho pergunta alguma coisa, fale com sua mãe, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre qual é o papel do pai. Afinal de contas, quando a gente fala de criação de filhos, normalmente vem à mente da gente a mãe. Mas qual é o papel do pai, né? Até que ponto vai a mãe? E, pastor, semana passada, eu acho, minha cabeça Hum, tá ruim. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, perguntando quantas pessoas se sentiam cansadas no início da semana. Eu sou seguida basicamente por mulheres. Né, a grande maioria do meu público são mulheres. E aí, uhum, 70% disse que se sentia muito cansada, assim, já na segunda-feira, para começar. E isso se deve uhum, muito ao fato de que acho que a mulher acaba absorvendo muita coisa, né? Mais coisa do que ele é devido. E por mais que a gente às vezes pense assim, ah, mas qual é o problema, né? De ele pedir para falar comigo, sou eu que resolvo tudo em casa mesmo, né? uhum, A gente acaba se sentindo muitas vezes sobrecarregada por conta disso. Então, a pergunta que fica é: será que a mulher de fato tem que criar os filhos, né? Dar conta de toda a responsabilidade da criação dos uhum, filhos sozinha? Até que ponto vai o papel da mulher e o papel do marido, né? E uhum, afinal, qual é o papel do homem? Qual é uhum. o papel do pai na criação e na educação dos filhos? E sim, antes de eu passar a palavra, né, fazer a pergunta já direto ao ponto para o senhor, eu queria dizer que essa live é para mulheres e para homens, é para pais e para mães. A gente vai falar aqui sobre o papel dos pais, mas a gente, enquanto mulher, nós somos chamadas a sermos auxiliadoras idôneas. Então a gente precisa saber, né, qual é o papel do pai, qual é o papel do nosso marido, para que nós possamos ajudá-los a exercer aquilo que Deus os chamou para ser, né? E sermos mais bênção Uhum. do que, de repente, obstáculo nessa missão dos pais, tá? Então, sem mais rodeios, vamos lá entender qual é esse papel. E pastor Thomas, né? Aham. Pastor da Casado com Carol, pai de Samuel e de mais um, né? Que a gente ainda tá aí no suspense Tá para vindo saber aí no quem é caminho. que vem, menino ou menina. Pastor da Rio, da Igreja Rio, e também é psicólogo do Instituto Noar, não é isso? É. Então, essa é uma Pastor? ótima pergunta. Eu acho que o cansaço das mulheres se deve a duas coisas, basicamente. Uma centralização de atividades, né?
Então a gente não pode esquecer que as mulheres têm cada vez mais puxado para si algumas demandas, mas o que mais colabora com esse cansaço é certamente uma omissão dos homens. Parece que os homens entregaram para as mulheres missões que são próprias do casal. Então, infelizmente, nós temos vivido dias onde as famílias estão disfuncionais. E uma pergunta como essa, que deveria ser facilmente respondida, não é, torna-se algo muito profundo, filosófico. Nós precisamos entender o que um pai precisa. Afinal de contas, nós estamos, eu penso, numa crise de paternidade. Nós precisamos ensinar os pais a serem pais. Não apenas filhos, mas também ensinar aos pais. A Escola Ecoprime faz algo muito interessante nesse sentido, porque vocês já produzem um bom material para as crianças, mas vocês também estão contribuindo com o crescimento dos pais. Então vocês ensinam os dois lados, isso é muito bom. Bem, nós temos hoje realmente uma missão fundamental aqui, ensinar o que é paternidade. Se eu tivesse aqui como psicólogo, coisa que eu fiz o dia inteiro de trabalho hoje, eu diria que os pais precisam criar, e são talvez um dos principais responsáveis por criar um ambiente onde a criança possa se desenvolver de maneira saudável emocionalmente. E esse ambiente, para que ele possa ajudar a criança a se desenvolver, precisa de leis, e Freud vai trabalhar muito essa figura paterna como sendo aquela que vai colocar a lei dentro da relação, mas a relação também precisa dispor de autonomia para a criança e ensinar a criança resiliência. Talvez um dos temas mais significativos na educação moderna. Os nossos filhos cada vez mais são menos resilientes. Não conseguem passar por sofrimento com uma habilidade de sair dele de uma maneira mais saudável. Então, os psicólogos responderiam da seguinte forma: o pai precisa contribuir nesse processo de criar um ambiente saudável para o seu filho. Se eu fosse pedagogo, e talvez essa seja a sua área e não a minha, a maioria dos pedagogos responderiam que a missão do pai é educar, é dar uma boa educação. São ensinamentos que nós vamos passar para os nossos filhos que fazem deles pessoas melhores, um cidadão, alguém moralmente ajustado, alguém que consegue entender a noção de viver no mundo e buscar nesse mundo justiça. Mas eu não estou aqui nem na qualidade de psicólogo, por isso você me apresentou como pastor, nem sou pedagogo, então eu penso que a missão do pai é muito mais do que criar um ambiente, e a missão do pai é muito mais do que apenas ensinar. Na qualidade de pastor, e eu acho que essa é a resposta mais completa, o pai precisa discipular o seu filho. É algo muito mais amplo. Não se trata apenas de ensino, porque o discipulado de Jesus, que nós vemos muito bem nos evangelhos, não era apenas aquilo que ele dizia. Havia uma profunda relação com os seus discípulos, não era apenas ensino. Não se trata apenas de criar um ambiente para que os discípulos possam crescer, mas se trata de uma convivência intencional que promove para esses discípulos uma missão. Então eu penso que o papel do pai é discipular o seu filho. Eu tenho vivido dias, e até comentei com alguns amigos, dias interessantes, onde nas minhas devocionais com meu filho, eu tenho falado para ele não apenas as histórias bíblicas, mas o que essas histórias bíblicas provocam em mim, as minhas experiências com Deus, como foi meu aprendizado com Deus. Então, a história bíblica parece que brilha aos olhos. Então, eu não apenas extraio princípios, especialmente do Antigo Testamento para os filhos, mas eu mostro como aquela palavra se fez real em mim. Então, isso é discipulado. Não é apenas contar historinhas. Discipulado é convidar a criança para um cenário onde ela pode, por exemplo, experimentar o Espírito Santo. Então, nós temos conversas profundas sobre como é que o Espírito Santo atua, como provoca em nós transformações. E os pais são essas referências que dizem: aconteceu comigo. Então nós mostramos o caminho. Então o pai precisa ser o pastor do coração da criança. Nós precisamos discipular os nossos filhos. Essa é a missão.
E é claro, o ensino está dentro dessa missão, é claro, o ambiente que favorece o desenvolvimento emocional está dentro dessa missão, mas é muito mais do que apenas ambiente, é muito mais do que apenas ensino, é apontar para um caminho com a sua vida e esse caminho leva a alguém muito maior, que é um pai maior, que é um pai perfeito, que supre as necessidades que todos nós, pais humanos, vamos deixar. Porque, por mais que a gente se esforce, nós não conseguimos suprir a necessidade dos nossos filhos como um todo. Somos falhos, pecadores, né? Então, assumindo uma missão sagrada, embora pecadores. E aí a gente aponta para Jesus, porque tudo aquilo que a gente não consegue fazer, nós temos no nosso Abba Pai a maior das referências. Então, eu te diria, sem dúvida nenhuma, uma paternidade bem exercida é aquela que entende a missão não apenas como educar, não apenas como gerar um ambiente saudável, mas como discipular um filho. E eu quero crer que a minha ovelha mais importante é o meu filho e a minha esposa. Seria um fracasso ministerial ter uma grande igreja e ver os meus filhos se afastarem do caminho do Senhor. Então, cada pai precisa ser um discipulador e cada filho, alguém que está experimentando essa jornada. E é uma longa jornada. Eu acho que nós geramos um prejuízo na expressão discipulado quando associamos essa expressão discipulado a 6 encontros onde você traz 6 lições. Isso é muito pouco, isso é muito simples. Discipulado é muito mais que isso. É relacionamento intencional, é forjar o caráter de Cristo no nosso filho. Então, eu penso, respondendo a sua pergunta, que a missão do pai é discipular o seu filho. Perfeito. Pastor, você falou isso, né, em relação como pastor, e se aplica isso a todos os homens, independente de pastores ou não, né? São chamados a pastorear as suas casas e achei massa isso, assim, né? O homem tem muito disso, né? Até pelo seu chamado a ser provedor do sucesso profissional, né? Da ânsia pelo sucesso profissional, né? Mas eu acho que isso precisa estar muito, muito latente na cabeça dos homens, de que não adianta nada, né? Ganhar o mundo inteiro, né? E você perder aqueles que você mais ama dentro de casa, né? Nessa negligência, nessa omissão, né? Como o senhor começou falando lá no começo. E esse é um fracasso cada vez mais comum. Isso. Infelizmente, eu tenho encontrado pessoas que são muito prósperas do ponto de vista financeiro, sozinhas nos seus mega apartamentos, distantes dos seus filhos porque não teve afetividade e tornaram-se uma referência de como não ser para os seus filhos. Então essa é uma tragédia e eu espero que aqueles que estão acompanhando a gente não cometam esse ato, especialmente os pais, eu estou chamando os homens aqui a essa responsabilidade de cuidar da nossa casa. Perfeito. O senhor falou que um dos papéis, né, dentro desse guarda-chuva maior, que seria discipular, seria criar um ambiente saudável. O que seria esse ambiente saudável, se a gente fosse falar um pouquinho mais sobre isso, de forma mais prática, né? Eu posso tentar inverter a sua pergunta, porque eu penso que eu respondo melhor mostrando na prática como tem acontecido de maneira disfuncional. A Bíblia nos fala, em Efésios, que os pais não devem provocar aos seus filhos ou convidá-los à ira, é o que o texto no original diz. Assim. O que desperta a ira de uma criança? E eu penso que alguns comportamentos, talvez eu poderia dizer aqui 5 ou 6 desses comportamentos disfuncionais que nós não podemos ter em nossa casa. O primeiro deles é o que eu chamo de o pai rejeitador, não é? E nós vemos não apenas no nosso dia a dia, mas vemos também nos relatos bíblicos, porque a Bíblia não foi escrita para maquiar algumas histórias, é a história de famílias reais, vivendo uma experiência real com um Deus real, mas também com limitações e falhas. Nós vemos pais que rejeitavam uns e preferiam outros. Então, quando isso acontece dentro da casa, nós vemos um ambiente disfuncional. Porque talvez um dos maiores traumas que acompanham a cada um de nós na adultez são traumas que não envelhecem, ainda doem mesmo depois de avançada idade, é o trauma da rejeição. Então, o pai precisa entender que não pode assumir uma postura de rejeitador.
Eu ouço constantemente pessoas que dizem: olha, eu tentei mostrar para o meu pai de todas as formas que eu era competente e digno daquele amor, mas o meu pai só conseguia manifestar críticas ao meu respeito. E eu estou te dizendo de uma experiência pessoal. O meu pai não é o que se possa dizer do rejeitador, mas eu nunca recebi em toda a minha vida um elogio do meu pai. Então, o que eu quero é dizer para esses que estão nos ouvindo de que um ambiente funcional é um ambiente onde nós acolhemos, é um ambiente onde nós validamos. Qualquer experiência de postura de rejeição cria filhos inseguros, traumatizados, que tentam de diversas formas atrair a atenção, quer por obediência, quer por, eu diria, posturas moralmente rejeitadas. Duas formas nós temos de chamar a atenção dos nossos pais. Ou sendo o melhor filho que a gente possa ser, e quase sempre essa é uma construção moral, mas que gera diversos problemas psicológicos, ou chutando tudo e assumindo uma postura de rebeldia. E nós vemos claramente na parábola que Jesus conta, dois filhos, um que assume a postura de rebeldia e o outro que assume a postura dessa figura moral, ajustado moralmente, mas distanciado da intimidade com o pai, né? Aquela obediência que não gera conexão. Não que naquela parábola nós temos ali uma referência a um pai que não era funcional ali, o pai é Deus, é o pai que acolhe, mas nós muitas vezes provocamos isso dentro do nosso ambiente familiar. Então, pais que rejeitam são pais que criam ambientes disfuncionais. Eu também diria que pais... Deixa eu só interromper aqui, tranquilo. só um minutinho. Essa live, ela tem esse tema que a gente começou conversando no começo, né? Do quão importante é, por conta justamente do que a gente vive hoje dentro dos nossos lares, né? Mesmo dentro da igreja. A gente tem pais muito distantes daquilo que Deus os chamou para ser. E eu queria convidar você a apertar nesse aviãozinho aqui e convidar algumas pessoas que você sabe que podem ser abençoadas por esse conteúdo, né? E que podem vir a ser pais melhores, de vivenciar aquilo que Deus os chamou para vivenciar, né? A gente não vive a vida abundante, né? Que Deus nos chamou a viver, porque a gente vive distante daquilo que Ele nos ensina na sua palavra, né? E hoje a gente está aqui para conversar sobre isso, né? Sobre qual é o papel do pai dentro do lar, para que a gente viva tudo o que Deus planejou para os seus filhos, né? Com tanto amor. Então, clica nesse aviãozinho, chama mais gente para a gente poder abençoar outras pessoas através desse conteúdo. Pastor, então o pai, dentro dessa criação de um ambiente emocionalmente saudável, né? A gente vê que existe esse pai que é rejeitador, né? E que muitas vezes, eu estava pensando aqui, muitas vezes não sabe amar, né? Às vezes até ama, eu acredito que ame, mas não sabe amar, e aí traduz esse amor de uma forma de cobrança. Né? Isso, então... esse é um outro problema que também afeta muito o ambiente familiar. Não é? Eu tenho tanto pais violentos, que seria essa segunda postura, né? Castigadores, pais que não conseguem tratar os filhos com graça, mostrar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então, são pais extremamente punitivos. Esses também criam ambientes disfuncionais. A gente tem pais insensíveis. São pais que, eu diria, não expressam afetividade. São pais que, infelizmente, fruto de gerações passadas, onde os afetos precisam ser calados, precisam ser discretos, né? A gente não pode ficar expondo o coração. As pessoas mais frágeis são as pessoas que sentem. As gerações passadas passaram isso para os nossos pais. Então, um ambiente disfuncional é um ambiente de inafetividade. Quando não se tem a declaração de amor, e perceba como Deus, o nosso Abba Pai, a referência maior, ele é exatamente o contrário de tudo isso. Ele é aquele que nos acolhe, ele não é rejeitador, ele não é violento, ele demonstra misericórdia, mas ele também faz imensas e a maior declaração de amor da história. Ele não é inafetivo, pelo contrário, quando alguém se encontra com Jesus, faz as pazes com o coração. Então, eu penso que esses pais insensíveis, de inafetividade, pais superprotetores, é só a gente olhar para Deus e perceber que Deus não é superprotetor.
Deus às vezes permite que a gente vá, que caia, que rale o joelho e que volte com a lição. Então, pais super protetores geram um ambiente adoecedor para os filhos. São filhos que entendem a superproteção como uma mensagem existencial, que é a seguinte: você é incapaz de proteger-se. Você logo não pode cuidar de si, eu cuido de você. Então, aquela criança vai crescendo com a impressão de que ela é vulnerável na vida e não consegue proteger-se. Então, ela não sonha alto porque ela é vulnerável demais para isso. Ela não se relaciona com outras pessoas porque ela é vulnerável demais para isso. Eu posso dizer para você que eu tenho atendido pessoas, adultos, que são, infelizmente, altamente feridos e prejudicados pela superproteção dos pais. E é interessante olhar para Jesus, como era o discipulado de Jesus. Jesus mandava os seus discípulos, eles iam, às vezes se frustravam, voltavam e Jesus trazia algumas lições. Eles foram expulsar um demônio, não conseguiram, e Jesus atende eles frustrados, dizendo assim: olha, deixa eu dar agora uma lição que vocês no campo não sabiam, mas agora vai a lição. Então, perceba que Deus não é essa figura super protetora, ele é super comprometido com o filho. Deus não abre mão de sua fidelidade para conosco, mas isso não quer dizer que ele vai nos colocar sempre num lugar onde nós não temos autonomia. Nós também temos autonomia. Pais omissos provocam a ira dos seus filhos e criam um ambiente disfuncional. Então, quantas vezes nós veremos pessoas que não tiveram pais, embora eles estivessem em casa? É terrível isso, e é esse o drama que você propõe hoje conversar sobre, porque centraliza na mãe, conversa com tua mãe, eu não estou aqui. É uma paternidade referenciada pelo Homer Simpson. O Homer Simpson é aquela figura que você nota naquele desenho que ele não tem vínculos de compromisso, ele é uma criança adulta. Ele senta no sofá quando ele não está no trabalho e ele pensa em si mesmo, ele é omisso. E a omissão provoca a ira dos filhos e gera um ambiente altamente disfuncional. Davi teve esse problema. Então seus filhos começam a entrar dentro de um cenário terrível de pecados: Amnon, Tamar, Absalão e Davi omisso. Então isso é, com toda certeza, o responsável por muitos ambientes familiares disfuncionais. Eu também poderia dizer aqui dos liberais, não é? E quando o pai não diz vá falar com sua mãe, mas diz faça o que você quiser. Essa talvez seja uma resposta ainda pior. Quando o filho sente que não tem uma autoridade sobre ele. E olha, uma das coisas que o mundo distorceu, mas que a gente precisa resgatar, é o conceito de autoridade. Porque nós percebemos hoje que qualquer tentativa de proteção e limite é uma experiência castradora. Quer ver uma coisa? Nós falamos sobre os 10 mandamentos bíblicos. E aí as pessoas pensam, nossa, que conteúdo castrador da nossa liberdade. De jeito nenhum. Ali nós temos um manifesto de um Deus Pai protegendo o seu filho dos riscos lá fora. Então é o amor de Deus que estabelece leis. Nesse sentido, eu concordo com Freud quando Freud vai dizer que os pais precisam inserir a lei dentro de casa. Então os pais liberais é como se criassem filhos sem se preocupar com onde eles vão e frequentemente quando esses se machucam, voltam irados com seu pai. Mas pai, por que você não me segurou? Por que você não me proibiu? Por que você não me disse não? Então, é abandonar, né, os filhos à própria sorte, né? Exatamente, é uma experiência de abandono. Filhos se sentem abandonados quando eles se sentem quando eles são frutos de uma disciplina permissiva. Isso. Eu estava vendo aquele, eu amo filmes. Aí eu estava vendo aquele filme com o Gabriel esses dias, Prenda-me se for capaz. Não sei se tu lembra do filme. É baseado numa história real. Eu não sou muito de filme, DiCaprio, ele com 17 anos, os pais se divorciam, ele foge de casa. E ele tinha ganhado um cheque do pai na época.
E ele consegue comprar algumas coisas. E depois o cheque volta. Ih, travou. Ai. Deu uma travadinha aqui, mas eu tô te Voltou? ouvindo, pelo menos. Tô te Pronto. ouvindo, tô te ouvindo. E aí ele vai e foge de casa. E ele começa a passar cheque sem fundo. E isso vira um negócio enorme. Ele acaba passando cheque, mais de milhões de cheques sem fundo. E tem uma hora que ele encontra com o pai, e o pai sempre encoraja ele. É como se o pai tivesse uma admiração por ele estar conseguindo Hum, ganhar dinheiro, mesmo sendo ilegalmente. E aí tem uma hora que ele uhum. está desesperado, porque o detetive está chegando perto dele, do FBI, e aí ele diz assim, pai, por favor, me peça para parar. Né? E aí eu me lembrei muito daquele versículo de Provérbios, que diz que a criança, Exato, ela pede limites, né? E ele foi um exato. pedido de desespero, e aí o pai olha para ele e diz assim, meu filho, você é capaz de conseguir mais. E tipo, e não dá o limite que ele estava ali desesperadamente pedindo, né? Então, é bem isso, né? O É. filho, E, a criança precisa de limites, né? e sabe um fenômeno que eu tenho percebido? Eu percebo que os pais dessa modernidade, eles estão muito mais interessados em serem amados do que em discipularem seus filhos. Logo, eles não têm tanta habilidade em frustrar os seus filhos, porque crianças manipulam e, por vezes, as crianças põem em xeque as emoções, os sentimentos, o afeto. Então, pais que não são capazes de corrigir, de pôr limites e são extremamente liberais, dizem sempre sim, muitas vezes estão de maneira egoísta desejando o amor dos filhos. É como se os filhos existissem para fazê-los felizes e não eles existissem para impulsionar os filhos para a missão. Não é sequer fazer os seus filhos felizes. Esse também seria um projeto doentio. Nós não existimos para fazer os nossos filhos felizes. Pensa mais uma vez na paternidade de Deus. Deus está muito mais interessado, talvez isso choque algumas pessoas. Deus está muito mais interessado em nos fazer maduros do que nos fazer felizes. Uhum. O primeiro compromisso de Deus conosco é nos fazer amadurecer. Porque pessoas maduras conseguem ser felizes em qualquer situação. Mas pessoas imaturas não experimentam a felicidade em qualquer situação. Então, pais precisam estabelecer limites. A E eu felicidade vem penso, como consequência, né? exatamente, exatamente, é isso aí. Então, eu penso que quando a gente fala de ambiente funcional, é exatamente o lugar onde nada disso que eu descrevi acontece. Pais acolhem e não rejeitam. Pais são mansos, mas firmes com Jesus e não violentos e castigadores. Eles conseguem colocar a misericórdia dentro da educação. São pais sensíveis que expressam o amor. São pais que protegem, mas não superprotegem. Hora ou outra dizem, vai filho. E se alguma coisa der errado, eu vou chegar bem perto. Mas eles. Sabe quando o filho está aprendendo a nadar e você quer que ele vá e você vai junto? Você não segura o seu filho. Você deixa ele ir para o fundo, mas você vai junto. Então Deus faz assim conosco. Então não são super protetores. Né? É um Deus presente, é o Abba Pai presente, não é omisso. Ele está lá conosco. Ele não está largado no sofá dizendo, fala com tua mãe. Esse é o Abba Pai. Portanto, o que eu quero propor aqui é de que a referência de Deus como nosso Pai nos ensina a sermos pai. Eu lembro de uma pessoa que uma vez me disse, Thomas, como é que eu posso ser um bom pai se eu tive um péssimo pai? Então ele tinha medo de ser pai. E eu falei, olha, não esqueça que entre o seu péssimo pai e a tua paternidade, você já conheceu o Abba Pai, a referência maior. Então é isso que nós precisamos para criar um ambiente funcional. Perfeito. Eu acho que essa live vai durar umas 2 horas. Pode Tem me muito contar assunto, aí. tem muita coisa para a gente falar. E aí, você falando aí, eu fiquei pensando o seguinte: qual o limite? E aí eu acho que essa é a grande sacada. Qual é o limite entre o papel da mãe e o papel do pai? Onde é que até onde a mãe deve ir e até onde é que o pai deve entrar? Porque eu acho que essa é a grande dificuldade. A mãe acaba, né, ela faz, né, carrega o filho no ventre pelos 9 meses, ele nasce, e aí começa, o pai fica aqueles 5 diazinhos, né, de maternidade, e aí, né, a mulher fica lá, e aí acaba que ela acaba tomando
conta da criança mesmo, né? E o pai tem o papel de provedor e a gente cada vez mais trabalha mais, né? Eu lembro que há uns anos atrás, eu vi um texto de Max Geringer, acho que há uns 15 anos atrás, e ele falava isso, né? Que no futuro, que é o futuro que a gente está vendo hoje, que a gente iria trabalhar muito mais horas extras, né? E de fato, hoje no celular você não se desliga. O WhatsApp, né? Você está ali o tempo todo vendo coisas do trabalho e tal. Então, onde é que começa, né? E termina ali o papel da mãe e o do pai? De forma mais prática, talvez. Por exemplo, esse eu fale com sua mãe, né? Que é algo extremamente comum. Quando a criança ela vai para o pai, para conversar com o pai sobre alguma coisa, né? Uhum. O que é a responsabilidade do pai? O que é que onde o pai deve se posicionar e onde ele deve... Essa é uma ótima pergunta, mas é bom lembrar que a gente tem algumas mães que fazem realmente a função do Papel pai, do porque pai. o pai foi embora. Uhum. Então, nós temos variações culturais complexas. E uma resposta como essa não é tão simples. Eu talvez nem saberia responder essa pergunta com tanta facilidade. Mas eu posso estabelecer aqui alguns marcos, alguns limites. Não é? Eu penso que quando a Bíblia nos propõe uma referência de família, há uma referência clara de limites. Note que quando nós olhamos para a Trindade, nós vemos que são iguais em valor e funções diferentes. Perfeito. O filho não é menor que o pai e nem é inferior que o pai, mas tem coisas em que Jesus diz isso só cabe ao pai. Então, reconhecer limites dentro da vivência familiar é muito importante. E talvez a pergunta que você me faz é como é que a mulher pode se colocar diante dessa cena onde o pai está presente, a gente pressupõe a presença do pai, e que de alguma forma quer exercer essa paternidade. Né? Então, eu penso que a gente tem aí algumas coisas. Primeiro, a forma mais poderosa de a gente ensinar segurança aos nossos filhos é amando o pai e a mãe dele. Se você quer dar um presente para o seu filho, você tem que amar o pai dele, a mãe dele. Você tem que mostrar que há um vínculo poderoso. Sempre que a criança vai para o meio do casal, nós temos um problema. Nossa cultura inverteu tudo. A gente tem um desafio, talvez a gente possa falar sobre isso mais para frente, alguns desafios hoje. E o desafio do lugar da criança é gigantesco. Porque o que a gente tem pensado hoje como cultura na nossa geração é de que o casamento é temporário e a criança é definitiva. Só que, do ponto de vista bíblico, não é assim. Do ponto de vista bíblico, o filho é uma flecha que um dia não estará mais na minha aljava, mas o compromisso que eu estabeleço com aquele que é o meu cônjuge, pai ou mãe da criança, até quando Deus permitir, estará comigo. Então a gente está falando até, talvez estamos dando respostas, olhando para as escrituras, num mundo que está completamente pervertido e aquilo que a gente está dizendo é loucura para o mundo. Pois bem, o que eu creio? Do ponto de vista bíblico, eu creio que o homem é o líder da casa. Então, essa é uma forma que nós entendemos as escrituras. Existem duas posturas teológicas. Nós temos o igualitarismo, é pensar que homens e mulheres, eles de maneira geral, têm as mesmas funções, podem exercer as mesmas atividades. E o complementarismo, que é essa, na minha opinião, a expressão bíblica para o casamento e para a família, que é o homem tem algumas funções e a mulher tem outras funções. E quando nós unimos isso, nós temos uma família fortalecida. Então você iniciou a sua fala na live, no início da live, falando das mulheres como sendo auxiliar. E isso pressupõe de que há um homem liderando. Então nós aqui estamos chamando homens a liderar a sua própria casa, mas liderar com uma alta referência. E a referência do próprio Jesus. Essa não é uma liderança impositiva, é uma liderança sacrificial.
O grande problema quando nós falamos da liderança masculina, e nós podemos ser facilmente mal interpretados, basta alguém mal intencionado cortar esse vídeo, mas o ponto de vista bíblico, que na minha opinião é eterno, céus e terra passarão, a palavra do Senhor não há de passar, é de que foi dado ao homem a missão de liderar. Então, o que a mulher pode fazer? Muitas coisas. Aliás, ela faz muito mais do que o homem, eu penso. Mas eu diria, primeiro, ame essa liderança. Ame o pai de seu filho. Essa é a forma mais simples e profunda de você criar segurança dentro da sua casa. Quando você ama o seu filho, mas não ama o pai dele, você cria um ambiente de insegurança. Quando você ama o pai dele e você ama a criança, mas ela não é o centro da casa, ela encontra o seu lugar, ela tem um espaço de segurança, ela cresce de maneira saudável. Essa é a primeira coisa. Eu também diria uma segunda importante coisa que as mulheres podem fazer, que é reforçar a autoridade do marido. Porque às vezes as mulheres querem competir. Mulheres que não têm sabedoria ou que vieram de lares disfuncionais, às vezes querem competir com o marido. E aí, ou se cede e ele assume a postura de omissão, ou você tem um constante conflito de poder que prejudica os filhos. Tem muitos casais brigando pelo poder e prejudicando os filhos. Então, eu penso que as mulheres precisam reforçar essa autoridade. Os filhos precisam saber quem é a autoridade maior da casa. Eu não estou dizendo que as mulheres não possam participar das decisões e devem. Não estou dizendo que os homens não precisam escutar as mulheres e devem escutar as mulheres. Elas têm espaço, mas quando Deus vem ao jardim, ele vem primeiro para Adão e ele pergunta para Adão onde ele estava e o que aconteceu, Adão. Há uma responsabilidade ali. E isso nós vemos também no Novo Testamento. Então a mulher precisa reforçar a autoridade do marido e não tentar competir com ele, não é? Perfeito, Você ia falar. pastor. Eu ia falar em relação a essa questão da... Muitas vezes, o marido ele pode dar alguma orientação para o filho e a mulher pode não concordar, né? E isso vai acontecer. Eu acho que a grande questão é de você entender onde você vai fazer isso e quando você vai fazer isso, né? E não pode ser na frente da criança, porque aí é exatamente isso. Você desautoriza o pai da criança na frente dela. E para eles... precisa existir essa unidade. Então, se você não concordou com aquilo que seu marido falou, né? Tipo, fica quietinha, deixa ele dar a ordem e depois, no momento entre vocês dois, chega junto e diz, ó, meu amor, você acha que será que esse é o caminho melhor pra gente ter feito isso, né? E aí, dessa forma, fortalece. Eu sempre digo que a gente precisa corrigir no privado e exaltar no público. Quanto mais o homem torna-se um líder como Jesus dentro de casa, mais fortalece a experiência das crianças com Jesus e mais estrutura emocional elas têm. Mas eu penso que isso pode ser minado com uma mulher que está buscando poder e querendo expor a incoerência, e vai existir, porque a liderança não é perfeita, é a liderança de um homem pecador, né? Então, ela muitas vezes pode expor a incoerência para os filhos e gerar um conflito desnecessário. Então, eu penso que, de maneira geral, até os homens em relação à mulher, corrigir no privado, exaltar no público. Se você vai dizer eu te amo, diga na frente dos seus filhos. Eles precisam ouvir isso. Mas se você vai dizer você está errado, diga no secreto. Porque isso provoca um ambiente mais favorável ao arrependimento. O pastor, pegando o gancho aí desse lado oposto, né? O que acontece muitas vezes, às vezes a mulher está em casa e aí a criança lá fez uma trela e aí o pai chega, né? E às vezes acontece muito isso, né? De a mulher ser a mãe ser a bruxa e o pai ser o cara legal que chega no final do dia para brincar com o filho. Acho que muita mãe vai se identificar. E aí gera essa questão. Então, essa questão até desse reforço de autoridade, eu acho que
No caso, por exemplo, de quando o marido chega, né? O pai chega em casa e a mãe remete assim, ah, olha, fulaninho fez isso. Mesmo que a mãe já tenha dado a bronca, é importante que o pai reforce aquela autoridade, né? Até como pastor e protetor também da sua esposa. Ele assim, não acredito que você respondeu a sua mãe desse jeito, né? E reforce a bronca, mesmo que ele já tenha recebido a bronca mais cedo, para mostrar justamente essa unidade entre o casal, né? E o reforço do pai. Exatamente, exatamente. Você falou algo muito importante e talvez seja um dos pontos assim de polarização. Eu gosto quando os gregos dizem que a virtude está no meio. Então, um homem sem autoridade em casa é um grande problema. O homem como a única autoridade de casa é um outro grande problema. Então, um precisa dar suporte ao outro para que os dois tenham autoridade sobre as crianças. E eu sempre digo aqui em casa que nós temos uma hierarquia muito importante. Eu não mando na minha casa, é Deus quem manda. Então eu não sou o dono da razão. Eu preciso estar submisso à vontade de Deus. E a minha esposa está ao meu lado, ela precisa também ter autoridade. Então muitas vezes as mães já cansadas dizem: eu vou falar para o seu pai. E esse é um problema, porque elas também precisam ter autoridade em casa. Perfeito. É isso aí. Aí a gente falou agora dos desafios. Deixa eu ver aqui a minha. E esses são os desafios e obstáculos que os pais enfrentam, né, em assumir esse papel. E aí, como as mulheres, elas podem ser bênção na vida dos maridos. E aí eu acho que o caminho a gente meio que trilhou, né, em relação aí a essa última conversa. E por fim, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre orientações práticas que a gente poderia dar para os pais. Ok, essa talvez seja a parte mais importante da nossa conversa. E como parte mais importante, eu penso que eu não tenho autoridade em mim mesmo de responder essa pergunta. Então eu queria pegar a autoridade da palavra de Deus para responder essa tua pergunta. Como é que os pais podem exercer a paternidade? E tem um texto que me chama muito a atenção e me ensina sobre paternidade lá em Jó. Essa é uma referência muito importante que eu gostaria de ler. Não é? Eu queria que o pessoal que está ouvindo a gente aí pudesse ler ou acompanhar a minha leitura. Eu passo a ler o verso 1 do capítulo 1 desse livro tão especial que é o livro de Jó, um livro, os estudiosos dizem que foi um dos primeiros livros a serem escritos do Antigo Testamento. Uma belíssima história. Eu quero ler só essa primeira parte que talvez responda muito bem a sua pergunta. O que os homens, de maneira prática, precisam fazer para exercer bem a sua paternidade? Vamos lá, o texto diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu penso que aqui a gente já tem a primeira resposta. Filhos não fazem o que ouvem, filhos fazem o que veem. Jó era exemplo. Você não vai conseguir reproduzir nos seus filhos aquilo que você não é. Então, uma paternidade sólida é uma paternidade que é montada em cima da estrutura do exemplo. O chão da referência, da autorreferência é fundamental. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é que Jó, ele tinha exemplo. Ele podia dizer, olhe para mim. A maioria dos homens frouxos não diria isso. A maioria dos homens frouxos põe senha no celular para esconder algumas coisas. A maioria dos homens frouxos não teriam coragem de dizer para o filho, se você um dia for como eu sou e amar a Jesus como eu amo, eu já estarei feliz. Não teriam coragem. Jó era exemplo. Verso 2 diz, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu trabalho, ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Parece que Jó, ele
ele era empenhado no trabalho, ele era comprometido com o trabalho. Talvez essa seja uma referência. Nós temos, às vezes, pais que delegam para suas esposas algumas funções de provisão. Eu não estou querendo dizer que as mulheres não possam trabalhar, mas as mulheres se sentem mães dos seus maridos quando estes não assumem uma responsabilidade de trabalho. Mas o texto continua e a gente vê algo muito especial aqui no verso 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Olha só que coisa interessante. Jó tinha tempo para os seus filhos. Ele chamava os filhos. Ô, Samuel, vem aqui, senta aqui. Eu queria conversar com você hoje. Eram 10 ao todo. Mas o texto diz que ele chamava os seus filhos, ele dava atenção aos seus filhos. Ele não estava desatento. Ele estava, muitas vezes, disposto a confrontar os seus filhos. Então, de maneira prática, quem sabe, para assumir a paternidade de maneira mais bíblica, alguns pais precisam agora chamar os seus filhos, confrontar os seus filhos. Mas o texto continua e diz assim, e também os santificava. E olha só que coisa preciosa, porque Jó era o pastor da sua casa. Jó era o pastor da sua casa. Ele chamava a sua família para o altar. Ele santificava os seus filhos. Thomas, como é que uma pessoa pode santificar outra? Essa é uma importante pergunta. E, aliás, nós vemos isso também referenciado lá com Paulo. Quando Paulo vai falar que a mulher santifica o marido e o marido pode santificar a esposa, uma mulher santa santifica seu marido. Como é que é isso? Você pode ofertar santidade para uma outra pessoa? Eu penso que tanto a gente pode partilhar a nossa santidade com o outro, quanto a gente pode partilhar o pecado. Jonas entra no navio carregando pecados e ele faz quase todo o barco afundar. Paulo entra num navio carregando santidade e aquele barco que iria afundar deixa de afundar porque havia ali um homem santo. E o texto diz que por amor a Paulo, Deus salva a vida daqueles que estavam com ele. Eu penso que Jó tinha um nível de compromisso com Deus tão intenso que Deus abençoava os filhos de Jó, não somente a ele. E é uma bênção ter um pai santo em casa. Eu sei que eu estou falando com pessoas que sofreram porque os pais não eram santos. Mas eu quero desafiar vocês que estão nos ouvindo a serem santos de uma forma tão intensa que os seus filhos colham os frutos da santidade. Jesus diz, por eles eu me santifico. Santidade não é uma coisa que eu desenvolvo apenas para com Deus. Aí talvez você diga assim, mas e aquele texto, santidade sem a qual ninguém verá a Deus? Aquele texto poderia ser melhor traduzido como, ninguém vê a Deus se não tiver gente santa, que mostre Deus. A igreja foi chamada a viver de maneira santa para mostrar Deus ao mundo. Então, um pai santo, como Jó era, mostra para a família quem é Deus. Jó era o pastor de sua casa. E ele fazia com que seus filhos se santificassem. Olha só o que o texto diz. Levantava-se de madrugada. E eu penso que aqui há algo interessante. Jó era disciplinado. Jó era disciplinado. Ele tinha propósito. Ele sabia o que era importante. Talvez ele não levantasse de madrugada para contar suas ovelhas, seu gado. Talvez ele não levantasse de madrugada por conta do seu trabalho, mas ele levantava por conta dos seus filhos. Ele tem propósito. E Jó fazia algo muito importante que todo pai precisa fazer. O texto diz que ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Note, continuamente é a expressão que reforça
Disciplina. Mas por último, eu penso que isso talvez seja uma das coisas mais importantes. Jó era um intercessor. Ele estava preocupado com seus filhos. Ele levantava de madrugada. Ele intercedia pelos seus filhos. E eu penso que nós, como igreja, temos desviado a masculinidade bíblica e dado a missão de orar para as mães. Você vê mães que oram, glória a Deus que oram, porque eu não tenho visto pais que oram. Pior do que a expressão vá falar com sua mãe é pensar, a sua mãe já está orando. Jó orava pelos seus filhos, ele é o intercessor dos seus filhos. Os homens que me ouvem e que querem exercer a sua paternidade, comecem de joelhos. Comecem disciplinadamente de joelhos, buscando a Deus pela sua casa. Confrontem seus filhos, sejam um exemplo. Deixe que eles escolham o fruto da santidade. Sem coerência, não é possível conduzir os nossos filhos. E eu penso que essa é uma disciplina. Jó fazia isso continuamente. Ninguém discipula de um dia para o outro. É uma história, uma jornada, uma longa jornada para discipular uma criança. Olha, eu diria que a maior missão que Deus dá para alguém não é pastorear uma igreja, não é criar uma escola como a Ecoprime e mantê-la. A maior missão que Deus dá é educar filhos, é discipular filhos. E isso leva uma vida. Mas quando esses filhos entendem Jesus, vivem num ambiente funcional, foram discipulados por alguém que tinha exemplo, que dava atenção e o chamava para confrontar, que era pastores de sua casa, que intercedia, que era disciplinado, esses filhos vão longe, vão muito longe. E é esse o desejo que eu tenho a expressar para todos os pais, que eles sejam coerentes como Jó. Uma das coisas mais lindas, e eu termino com isso, se você me deixar eu vou falando até madrugar aqui, mas eu termino com isso. Uma das coisas lindas e discretas do texto de Jó é quando Deus muda a sorte de Jó. Todos nós sabemos do seu sofrimento. E o sofrimento de Jó se encerra no momento que Deus muda a sorte de Jó. E Deus faz isso e dá em dobro tudo para Jó. Mas não dá filhos em dobro. Por que não dá filhos em dobro? Será que a matemática de Deus estava errada? É de que aqueles filhos que eram alvos da intercessão de Jó, eles não se perderam. Eles só estavam na glória. Ninguém perde se sabe onde está. Jó dedicou-se a eles. E eles já estavam esperando por Jó na eternidade. Então Deus dá mais 7 filhos e 3 filhas aqui na terra. E tinham 7 filhos e 3 filhas esperando lá no céu. Essa é a matemática perfeita. Filhos que vão para o céu. É o sucesso dos pais. É claro que a gente não é capaz de fazer isso sozinho. O Espírito Santo precisa fazer. Nós, por mais que nos esforcemos, não podemos garantir que a semente do Evangelho vai brotar. Mas há uma boa chance de que quando a gente ensina a criança no caminho, não é o caminho, é no caminho, é vem comigo, criança. Nós vamos andar nesse caminho. E uma vez que ela anda nesse caminho, é bem provável que no futuro não se desviará deles. Então que sejamos pais para a honra e glória do Senhor, discipulando os nossos filhos com propósito e vivendo para a glória dele. Amém. De fato, é a maior missão das nossas vidas, né? Você começou falando sobre o discipular, né? Discipular é o chamado, né? A grande comissão que Jesus, antes de ser assunto aos céus, né? Chama fazermos discípulos. Esses discípulos começam a serem formados dentro da nossa própria casa. E a gente, né? Você falou assim, a gente não está acostumado, a gente precisa aprender a ser pai, né? Precisamos aprender a sermos pais. E é dentro dessa perspectiva que essas lives elas têm sido promovidas pela Escola Ecoprime, de ajudar e auxiliar famílias a entender o propósito, não de acordo com o que o mundo tem falado por aí, né? A gente viu quantas distorções existem, mas de acordo com a palavra de Deus, que é o único lugar onde encontraremos a verdade. E estamos promovendo também
esse ano, segunda edição, Centro de Treinamento para Pais Cristãos, que vem justamente com esse intuito de oferecer um dia inteiro de imersão para que pais possam estar ali aprendendo estratégias práticas para pastorear o coração dos seus filhos. E esse ano, pastor, a gente está trazendo Ted Tripp e Marge Tripp, né, que são autores do livro Pastoreando o Coração da Criança e Instruindo o Coração da Criança. Eles estarão com a gente, se Deus permitir, no dia 18 de setembro, lá na Ecoprime, para nos ensinar, né, compartilhar as experiências que eles já tiveram em relação a isso e trazer estratégias práticas para que a gente consiga sermos os pais que precisamos ser, né? Claro que a gente sempre vai contar com a graça e a misericórdia do Senhor na nossa vida, né? Mas a gente precisa dar o nosso melhor, fazer a nossa parte, né? Que é justamente investir em conhecimento, na palavra de Deus, para que nós possamos exercer a nossa missão com excelência, né? Então fica aí o convite. Se você ainda não se inscreveu, Legal. a gente está no finalzinho do primeiro lote. Acesse o www.ecoprime.com.br/centro de treinamento ou acesse o link aqui na bio da Escola Ecoprime. Tá? Lá você vai ter todas as informações do evento e também o link para você fazer a sua inscrição e já garantir a sua vaga. Lembrando que, como a gente está nessa situação de pandemia, a gente precisa garantir os espaçamentos, então a gente tem vagas limitadas, tá? Então, vai lá, garante a tua vaga e eu espero encontrar você lá no dia 18 de setembro. Pastor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter estado aqui hoje. Foi uma bênção. Tô com a minha página cheia de anotações. Legal. E espero que muitas pessoas possam ter escutado e essa palavra possa ter encontrado lugar, moradia nos seus corações. Se você escutou essa mensagem sozinha, talvez você mulher, compartilha com teu marido, chama ele para escutar junto. É extremamente importante que vocês cresçam junto na instrução quanto à criação de filhos, né? Se você conhece alguém que possa ser abençoado com essa mensagem vai ficar gravada na nossa página. Então, compartilha com outras pessoas que podem ser abençoadas, outros casais que podem ser abençoados com essa mensagem, para que a gente possa viver, quanto igreja de Cristo, né, a vida que Ele nos chama a viver, né, vida em abundância. Não é isso? Então, pastor, amém. Deus o abençoe aí, continue abençoando no seu ministério, em casa, né, seu primeiro ministério, e também na igreja, e também na psicologia. Viu? Parabéns aí, Samuel. Abraço para vocês. E, gente, tchauzinho. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite.